Gente, nós estamos hoje aqui, então, começando o nosso encontro do Mirante. Já chegou uma galerinha aí, outros vão chegar. A gente está recebendo hoje um, um grande amigo, né? Pastor Brian Gordon Lutalo Kibuka. É isso mesmo, Brian? Falei certinho ou não? É isso mesmo, perfeito. Então tá certo. O, o professor Brian é pastor batista. Ah, professor Brian é também professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na área de história antiga e medieval. Mas acima de tudo, o Brian, para mim, o grande atributo dele para mim é ser meu amigo, né? Ser companheiro de caminhada. A gente foi contemporâneo no Seminário Presbiteriano do Rio. O Brian sempre foi um rapaz brilhante, né? E continuou se tornando brilhante ao longo da sua caminhada acadêmica. Então, para a gente é um prazer ter o Brian conosco nesse encontro. E nós vamos orar para começar para valer aqui. Então, eu vou pedir, Marcela, você está na escuta aí? Claro, Pode fazer uma oração para a gente começar? vamos lá, vou orar, gente. Deus Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, te agradecemos por esse encontro, por essa noite. Te louvamos, Pai, pela vida do Brian, do pastor Christian, que estão aqui com a gente. Pedimos que o Senhor use a vida do Brian, Pai, para que fale em nossos corações e nos ensine, Deus, a viver de maneira a te glorificar cada dia das nossas vidas, Deus. Te louvamos por tudo e por cada vida aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Mirante é a juventude da Igreja Gileade, né? E a gente tem tentado se reunir aí neste tempo de distanciamento social. Então, a galera tá aí, o Vini chegou aí, ó. Vini fugiu da lua de mel aqui para participar com a gente do encontro hoje. O Murbi tá aí também. Deixa eu só. Então a gente está recebendo aí o professor Brian com a gente. E, Brian, deixa eu dizer como é que surgiu a ideia desse encontro, né? É óbvio, todo mundo está muito impactado com essa situação das manifestações antirracistas aí ao redor do planeta, né? E todo mundo que tem o um mínimo de sensibilidade evangélica, né? ficou muito abalado com tudo isso. No entanto, aqueles que têm sensibilidade evangélica há algum tempo, né, estes ficaram abalados, mas já estavam abalados antes, né, porque infelizmente o que aconteceu não é nenhuma novidade. E aí eu estava na semana passada assistindo um programa da Ofra, entrevistando algumas personalidades negras norte-americanas. Rapaz, eu vou te falar assim, a gente estava assistindo à noite, né, eu e a Silvânia, e eu não consegui dormir, cara. Eu não consegui dormir ouvindo alguns depoimentos, ouvindo a fala de algumas pessoas. E eu chorava e não conseguia dormir, né, cara? E eu orava. E eu acordei tão triste com aquilo tudo, né? E aí entrei em contato com o pessoal da diretoria do Mirante e falei: vocês querem fazer um encontro com esse tema? Eu posso procurar um amigo para tentar falar com a gente sobre isso. E aí a turma topou, e é óbvio que eu tinha pensado logo no seu nome, né? Então eu queria começar o nosso papo hoje, Brian, falando a partir dos teus sentimentos e da tua experiência, né? Eu acho que toda a teologia ela comporta esse elemento experiencial, né? Então eu quero começar por aí e depois você pode abençoar a gente aí com o teu conhecimento a partir dessa experiência. Eu queria começar perguntando o que você, Brian, sentiu quando viu aquela imagem da morte do George Floyd, né? aquele joelho no pescoço, ou o que você sentiu quando ouviu as notícias sobre a morte do garoto João Pedro no Rio? Como é que isso chegou em você, Brian? Vamos começar por aí. Muito obrigado por você estar com a gente hoje, Brian.
Eu que agradeço, Reverendo Christian, um abraço para todos e todas. Muito bom estar com vocês, muito obrigado pelo espaço que vocês cedem. E quando eu vi a imagem de Floyd sendo assassinado pela polícia, isso evoca para mim memórias que são memórias muito caras, porque talvez para quem tenha contato com uma imagem tão forte, imagine com razão que isso é muito grave, e de fato isso é muito grave, imagine que isso precisa ser mudado, mas talvez a consciência de que isso precisa ser mudado tenha vindo para muita gente apenas agora. Mas eu, ainda seminarista, e olha que eu fui seminarista entre 99 e 2002, eu trabalhei na Igreja Presbiteriana de Madureira, o famoso Reverendo Chicão, mas na época era o Reverendo André Melo, e lá trabalhava com as crianças, que eram crianças da Serrinha, do Cajueiro, dos morros próximos à igreja. A igreja ficava na rua principal e havia morro de um lado e morro de outro. E a violência dessa natureza, essa natureza de violência, era cotidiana, né, para o caso dessas crianças, mas ela é amplificada. Também tinha a violência sexual, muitas crianças submetidas a abuso, a violência também relacionada às memórias e expectativas para o futuro dessas crianças, porque elas só tinham duas alternativas básicas, ou serem policiais ou serem bandidos, porque no imaginário, quando elas desenhavam, nós fazíamos uma oficina de desenhos, e elas desenhavam isso. Fora as crianças que eram peremptoriamente assassinadas, a maior parte delas com pais, ou presos ou mortos, com tios, avós, avó, e o que para a gente agora aparece na televisão muito distante é vivenciado na periferia de São Paulo e na periferia do Rio de Janeiro absolutamente todos os dias. Sem nenhum tipo de comoção. O único braço que se estendia para ajudar essas pessoas, eu não estou nem falando da igreja, a igreja também sempre foi um braço, mas isso é uma discussão para depois. Mas o único braço era da Comissão de Direitos Humanos. E desde que eu me entendo por alguém desejoso de ser pastor, e depois pastor, eu vejo o mesmo discurso, direitos humanos para humanos direitos. Para mim sempre soou como uma tentativa de, a partir de um recorte da realidade social, que é o recorte da violência cometida por pessoas que estavam em práticas delituosas, mostrava apenas o recorte dessas pessoas cometendo crimes, e no subtexto a ideia de que o que resolveria era a prática do extermínio sistemático dessas populações. Porém, para quem está na ponta, sabe da simbiose das polícias, especialmente do Rio de Janeiro, com o tráfico de drogas. Havia uma simbiose. Eu me lembro de ir para Alvorada, de ir no Complexo do Alemão, e você ter, de um lado, os policiais tomando cerveja, e de outro lado, os bandidos soprando o cano da arma, na maior harmonia. Então, quem pensa que são os policiais, que não podem nem entrar, e quando entram, já entram numa situação, não. Muitas vezes a polícia adota uma determinada facção criminosa, e aí a outra facção passa a ser atacada para auxiliar esse grupo que esses policiais corruptos resolveram apoiar, das várias facções. Então se associa a um determinado comando, aí vai contra um outro comando, então as operações se concentram só naquele comando, e algumas prisões são prisões combinadas, outras prisões nem acontecem porque as pessoas são executadas, e as pessoas que não têm nenhum tipo de vinculação com o crime já têm um ritual, que é assassinar, depois de assassinar da forma mais cruenta, e o que nós vimos com o Floyd eu vi pessoalmente algumas vezes, é pequeno, não é pequeno o que a gente viu com o Floyd, mas perto do nível de violência que é cometido contra essas populações, dia após dia, há muitos anos, essa cena, ela não precisa, ela não dá nem para mostrar a cena, porque a cena seria absolutamente censurada, porque não pode ser passada para menores de 18 anos, nem para maiores de 18 anos, sem causar um grande trauma. E a insensibilidade se refletia com um falso debate, direitos humanos para humanos direitos. Aí os únicos que defendiam os direitos dessas populações
passaram a ser perseguidos e, de alguma maneira, questionados dia após dia na televisão, nesses programas policiais, e são programas que prestam, muitas vezes, um desserviço de reduzir toda uma questão complexa, porque os negros são... Eu estou falando aqui de racismo, porque a maior parte é negra. Eu, por ser negro, tenho 2,5 vezes mais chances de morrer do que qualquer branco, por tiro. E aí os mais analfabetos são os negros que ganham menores salários, são os negros os que estão mais na cadeia, são os negros os que têm... ou seja, todos os indicadores sociais, quando nós vamos observar, negros na universidade, até esse, que parece que tem um pouco mais de justiça por causa das cotas, até esse sob risco está. E essa violência, que é uma violência da necessidade de compreensão de que isso é herança da escravidão, é respondida assim: mas devemos parar de pensar no passado. Só que é fazer de conta que o passado não importa mais, quem deseja que os efeitos do passado perdurem. Nós não somos... Quem defende, quem olha uma cena como essa, eu pessoalmente olho uma cena como essa e penso que eu também sou alvo de violência desde que eu me entendo por gente. Obviamente, eu tenho uma formação que tive muito esforço, mas eu tive que me forçar muito mais do que os demais, porque, de cara, o lugar não era para mim. O banco da universidade, a cadeira da universidade, quando eu fiz graduação, e depois quando eu fiz os meus mestrados, e agora quando faço doutorado, nós somos figuras estranhas. Os negros são maioria na sociedade, mas são minoria lá. E você sempre tem que fazer algo a mais. E dependendo dos círculos, aí é pior ainda. Porque se alguém fala o que eu falo e é branco, aí fala porque é uma pessoa zelosa. Se é negro, será que é isso mesmo? Então eu me lembro muitas vezes em concílios, eu fui da IPB, chegava no concílio e eu falava, eu tinha lido Calvino em latim, eu tinha lido Calvino em francês, e eu chegava na reunião e dizia: Calvino, sobre diáconos, fala das diaconisas, e não só fala de diaconisas, como entende como um serviço fundamental para não apenas o serviço da igreja, mas de assistência junto aos pobres de Genebra, inclusive assistência médica. Aí a resposta era: temos que conferir, será que é isso mesmo? Mas quando uma outra pessoa falava a mesma coisa, a pessoa era ouvida, e eu não era ouvido. E eu pensava, será que isso tem a ver com a razão, tem a ver com minha posição de ser uma pessoa arrogante? Mas eu sempre fui uma pessoa que, não obstante todos os meus defeitos, me posicionei de uma forma, tentei me posicionar de forma cordial, de forma amigável nos espaços. Ou seja, a gente percebe que existe uma marca, cada negro nasce com uma marca que aponta o encadeamento ou o lugar para onde ele é direcionado em sua vida. E isso vai desde a esfera da pequena violência simbólica em que a sua fala é questionada, até a grande violência em que o indivíduo já é considerado ladrão, mesmo que ele seja o dono do estabelecimento. E essa experiência que eu tenho, e tive no Rio de Janeiro, depois pastoreando na Igreja Batista, num bairro majoritariamente negro, em que a maior parte dos pastores eram pastores brancos, e eu fui chamado de pastor macaco, eu fui chamado de esse negrinho aí. E essa experiência do racismo vivenciada a partir da discriminação, a partir da desqualificação de minha fala, é também um pé no meu pescoço. E é difícil respirar nesse contexto. É difícil você descobrir, você é ouvido, encerrando essa minha primeira fala, é difícil perceber que você vai para a Universidade de Paris e lá as pessoas te ouvem e consideram sua voz. E a mesma coisa que você anuncia lá numa conferência em que você foi convidado a dar na Sorbonne, em plena Sorbonne, as pessoas respeitam a fala e consideram como se fosse qualquer fala. Você chega no país, você fala a mesma coisa e o seu lugar é um lugar separado, diferente. É um tipo de apartheid silencioso. E como a lei de racismo não abarca isso, porque a lei de racismo não trabalha, não consegue alcançar essas dimensões da desigualdade, então os racistas encontraram maneiras de burlar a legislação. Basta colocar negros para xingarem os outros negros, porque aí não tem como acusar de racismo na visão deles, e fazer um racismo mascarado de democracia, um racismo mascarado de nacionalismo, um racismo mascarado de patriotismo, um racismo mascarado de busca de igualdade.
Então, a gente precisa discutir essa questão urgentemente e agradeço por começarmos nesse ambiente, que é o ambiente da igreja, que é o ambiente em que a justiça deve ser proclamada a partir da ótica da palavra de Deus. Ô Brian, até para o pessoal que chegou aí depois, né? O Brian é pastor batista, ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na área de História. O Brian é oriundo da Igreja Presbiteriana, então ele também tem uma experiência na IPB. A gente se conheceu na IPB, né? O Brian fazia o seminário, era meu contemporâneo, foi meu calouro no seminário. E Brian estava falando algumas coisas aqui e eu pensando, né? Você até introduziu uma segunda pergunta que eu faria, que é essa questão de qual a sua vivência como negro na igreja. Como é que você lê essa sua vivência? Você já citou alguns episódios, né? E eu vou pedir para você continuar nessa toada. Mas aí, antes, uma coisa que me chamou a atenção, não é o objetivo do nosso encontro hoje, né? Mas é algo para a gente pensar. Você falou sobre a questão dos direitos humanos na época que você atuava em algumas comunidades ali próximo ao bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. E é engraçado como se tornou um lugar comum no Brasil hoje de que a pauta dos direitos humanos é uma pauta de esquerda. É um negócio que eu não consigo entender, né? Porque você olha no mundo inteiro, tem gente de direita e de gente de esquerda com essa pauta, né? E para a gente, especialmente para nós que somos cristãos, que somos seguidores do Evangelho de Jesus, quer dizer, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Mas aqui no Brasil criou-se essa narrativa, e aí quando você, de alguma forma, associa aí essa pauta, essa luta antirracismo com a pauta dos direitos humanos, pronto, já tem uma porção de gente que já coloca ali o rótulo, isso é esquerdista, é uma pauta esquerdista. E assim, com todo respeito, é uma grande bobagem isso, né? É uma grande bobagem. Mas você estava falando um pouquinho da tua experiência, Brian, assim, como negro na igreja, e você estava pontuando alguns episódios vividos, né, que são duros de ouvir para a gente, mas a gente precisa ouvir, especialmente nós, os não negros, né, precisamos ouvir. E você pontua isso, e tem aquela questão que é muito falada hoje em dia do racismo estrutural, né? Eu já vi muita gente dizendo, não tem racismo na igreja, ou eu que também sou um oficial do exército, né? Não tem racismo nas Forças Armadas, é meritocracia. No entanto, quando a gente para olhar, por exemplo, na estrutura da IPB, talvez o cargo na hierarquia, entre aspas, conciliar da IPB mais alto seja o do presidente de sínodo, né? E quando você olha a Comissão Executiva do Supremo Concílio, você vê pouquíssimos presidentes de sínodo negros, né? Quando você olha os generais do Exército, por exemplo, você vê pouquíssimos generais negros. Então parece que ainda que não haja esse elemento explícito, há algo subjacente aí. Então eu queria que ao falar aí um pouquinho da sua vivência como negro na igreja, de alguma forma que você pudesse falar sobre isso também. O que é isso que as pessoas chamam de racismo estrutural? Isso existe mesmo? A tua opinião, a tua palavra sobre isso. Bom, obrigado pela questão. Eu vou contar um episódio, bem em seguida ao episódio, eu acho que o episódio vai ilustrar muito do que eu tenho para dizer a esse respeito. Primeiro, quando as pessoas começam a dizer de racismo estrutural e depois chega um grupo e fala de racismo reverso, a ideia que embate para quem fala de racismo reverso é que racismo seria toda a ação discriminatória contra alguém por causa de etnia, e por causa de raça. Logo, se um negro trata um branco mal por causa de sua cor, isso seria racismo do mesmo jeito que um branco, quando trata um negro mal por causa da sua cor, seria racista. Mas essa compreensão de racismo é ultrapassada, é uma compreensão equivocada. E eu vou explicar por quê. Porque os anos de escravização que aconteceram com a população negra no Brasil, essa população deportada da África e que veio ao Brasil de forma compulsória e chegando aqui ficou numa condição subhumana, a escravidão é um crime contra a humanidade. Essa extensão, essa longa extensão da escravização dos negros, perceba que eu falo que eles não são escravos, são escravizados, porque eles não eram escravos. Eles se tornaram
eles foram objetos do crime de escravidão, então eles são escravizados. Então, os escravizados, para que se justificasse que eles fossem muito numerosos e, ao mesmo tempo, continuassem sendo escravizados e discriminados, construiu-se um conjunto de mecanismos para que os negros fossem controlados. Há mecanismos religiosos, como a formação de ordens religiosas, que eram para negros como se fossem fraternidades e que os negros se tornam sócios e assim eles vão estabelecer algum tipo de vinculação com a igreja e aí os brancos entram como beneméritos e aí eles ajudam de certa forma para comprar alforria, então o negro fica com aquela expectativa de ter uma alforria um dia por uma ordem religiosa e por causa dessa ordem religiosa, de certa forma ele aceita de um pouco melhor a escravização. Ou então as políticas do final do século XVII, início do século XVIII, que impediam os negros escravizados de falarem suas próprias línguas. Então, houve uma política de quebra das identidades africanas desses grupos e também de inserção como um grupo desprivilegiado no Brasil e também animando estimulando as animosidades entre várias nações africanas que vieram para o Brasil. Então, eles aproveitavam que tinham nações diferentes e colocavam essas nações para brigar entre si, para assim eles não se unirem. Isso foi quebrado numa revolta importante, chamada Revolta dos Malés, em que vieram negros muçulmanos, eles tinham uma outra maneira de organizar o povo, e acabou juntando vários negros e fizeram uma revolta na cidade de Salvador, aqui perto de onde eu moro, e entre eles protestantes, que eram escravizados ligados a ingleses e que eram de confissão protestante. E o protestantismo inspirou a lutar contra a escravização. Então, essa condição foi seguida depois de uma falsa libertação, porque essa libertação já não tinha mais nos centros urbanos escravidão de forma significativa, também não tinha uma política de reforma agrária, por exemplo, para que eles pudessem receber terras e tivessem como viver. No final das contas, eles ficaram de forma, às vezes, até mais precária nas terras onde eles já trabalhavam. Mais ainda, Christian, a gente tem ainda uma política de embranquecimento, em que se compreendia o negro como o inferior, então a forma de limpar a raça era embranquecer, promover, não casamentos, mas promover a violência contra as mulheres negras para que elas tivessem filhos mestiços e esses filhos mestiços fossem limpando a raça. A partir dessas perspectivas eugenistas, que no século XIX graçam, e no século XX, no Brasil, elas avançam bastante, especialmente na República Velha. Então, quando um negro nasce no Brasil, ele nasce, hoje, como eu nasci em 78, ele já nasce com isso posto, de que você, de alguma maneira, é ligado à sujeira, você, de alguma maneira, é encardido, de alguma maneira, você não é confiável, que se você é forte, você é animalesco, você é exótico. Mesmo sendo a maior parte da população, a maioria da população negro-parda, nós somos considerados exóticos. Então, há dispositivos institucionais e até coisas silenciosas que operam para o silenciamento e a subalternização das populações negras. Como que isso acontece? Eu tenho um catatal de mestrados e estou terminando o doutorado. Mesmo que eu tenha um catatal de mestrados e terminando o doutorado, eu não terei, com facilidade, para falar a verdade, eu provavelmente não terei jamais o reconhecimento que tem um pesquisador branco que tem metade da minha formação ou metade dos mestrados que eu tenho. Mesmo que eu fale que eu conheça bem grego, hebraico, cópita, ugarítico, acadiano, cananita, mesmo que eu conheça essas línguas todas, eu conheço, que eu leia bem latim, quando tiver que mostrar uma tradução, já faz parte do pacote que eu não posso saber essas coisas, que esse lugar não é um lugar que eu possa ocupar. Então, mesmo que ninguém me trate mal por causa da minha cor, a minha condição já é subalternizada. E a minha condição não é única, é a condição minha e de todos os outros negros que, porventura, ousem, diante dos filtros que são postos às instituições, ousem avançar para além dos limites que nos foram impostos. Então, quando eu morava no Recreio dos Bandeirantes, essa experiência, eu estava esperando uma entrega de comida, e aí o rapaz que entregou a comida falou assim, achou que eu era o porteiro e pediu para interfonar para o meu apartamento. Aí eu falei assim, você está procurando quem? Estou procurando Brian. Aí disse assim, eu sou Brian. Então você é porteiro e pediu comida? Não, eu sou morador.
perceba que não se compreende que naquele bairro, que é um bairro que não é de pobres, que naquele bairro possa morar um negro que seja morador. O negro ali ou é prestador de serviços ou é síndico. Quando a gente observa isso, a gente chama isso de racismo estrutural. Eu prefiro, como o estruturalismo para mim é problemático, eu acho que essa palavra estrutura é problemática, eu prefiro o racismo cultural, porque você cria uma cultura racista, e mesmo que a pessoa não tenha intenção de lidar com alguém com racismo, ela já faz parte de um mecanismo que opera para a discriminação das populações negras. Logo, para minorizar isso e eliminar as denúncias quanto a isso, as denominações religiosas, eu estou denunciando. O que elas fazem? Elas colocam um representante. Então, na Batista, colocam um executivo, o executivo da Batista é negro. Então, toda vez que você falar das 1000 igrejas, grandes igrejas batistas, que não têm pastores negros, eles vão lembrar desse único representante negro que foi posto lá exatamente como desculpa. Mais ainda, no documento que fala de sucessão pastoral da Igreja Batista, é um documento publicado pela convenção. Esse documento diz que tem critérios que são critérios dispensáveis para escolher pastores de uma igreja. Aí, nos critérios dispensáveis, diz assim, idade do pastor. Ou seja, o pastor, se for jovem, esse critério é dispensável. Obviamente, uma igreja de 120 anos, que tem pastores muito experientes, mesmo sendo dispensável, considerará esse critério, porque uma pessoa recém-formada saindo do seminário terá dificuldade de pastorear. Então, é um dispensável, mas que pode ser critério. Depois tem tempo de ministério, idade, tempo de ministério. Ora, se eu sou recém-ordenado e chego numa igreja de 3.000 membros, eu vou ter dificuldade para cuidar disso. Então, é um critério dispensável que é usado. E nesse documento tem, junto desses, cor da pele, Christian. Cor da pele. Ou seja, eles tiveram a ousadia de considerar a cor da pele um critério. Porque se é dispensável, ainda é critério. Então, isso é racismo. E aí a pessoa que lê isso se sente habilitada a quê? A, sem denunciar, sem falar de forma clara, simplesmente faz o processo da comissão de instrução pastoral e quando o pastor é negro, acha melhor não chamar. Porque ele sendo negro, talvez as pessoas não se sintam muito à vontade. Porque tem muitos juízes, tem muitos intelectuais. Como que a igreja vai ser representada, essa igreja grande e rica, vai ser representada por um negro? Ou seja, a gente tem isso, e isso opera de forma poderosa. E isso só vai ser rompido, Christian, eu vou dizer, quando nós entendermos como aconteceu no norte dos Estados Unidos, para dar um exemplo, o pessoal de direita gosta dos americanos, então vamos falar do norte dos Estados Unidos, que eles passaram a fazer esquema de representação mesmo, de estabelecer lugares de fala privilegiados, para que essas populações pudessem ser ouvidas. Fizeram isso de forma deficitária, tanto é que a gente vê o problema racial nos Estados Unidos até hoje. Mas se eles fizeram isso e tem problemas, imagina nós que ficamos negando o racismo. Em Casagrande Senzala, uma obra histórica importantíssima do Brasil, falava de uma harmonia entre a Casa Grande, que era tolerante, com a Senzala. Ou seja, a ideia da harmonia racial, que nunca existiu. Que harmonia é essa que você vem com chicote, fica com chicote ameaçando o tempo todo, e o indivíduo tem que trabalhar, e se ele não andar na linha, ele apanha? Ou seja, essa construção intelectual brasileira, ela precisa ser revisitada, precisa ser revista, precisa ser demolida. Para que comecemos a, por exemplo, os negros não querem privilégios, e nem querem estar em condição de demérito. O que os negros querem é justiça. É que se vai fazer uma corrida, que na corrida todos partamos da mesma linha e cheguemos na mesma linha de chegada com oportunidades iguais. Mas não é uma realidade. Então, vem as políticas, que são políticas de reparação, que servem para fazer com que pessoas em condição diferente possam partir do mesmo lugar. E a partir dali opera o quê? Opera a competência e o esforço de cada um. Então, não dá para falar de meritocracia, enquanto você tem, na verdade, pessoas em situação de desigualdade histórica que nunca foi reparada. Eu vou dizer o que eu penso. Não é só o Brasil, a Europa que escravizou deveria compreender de forma clara, deveria, pelo menos, que é fundamental e necessário desfazer o estrago que eles fizeram na África, reparando financeiramente, porque eles tiraram parte da riqueza que sustentou a Revolução Industrial, foi retirada do continente africano.
Aí depois eles são ambientalistas, mas não são favoráveis a políticas de reparação. Ou seja, a hipocrisia. Então a gente precisa limpar esse terreno com uma crítica aguçada e uma crítica justa. Ô Brian, você falava aí, eu me lembrei de uma situação que aconteceu. A Marcela tá lembrando aí, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, mande aí pelo chat. Daqui a pouquinho eu já vou perguntar para a Marcela e para o Vini se eles têm alguma pergunta que eles queiram fazer ou se apareceu alguma coisa que eu não estou abrindo o chat aqui, tá bom? Mas, Brian, isso me lembrou uma situação que aconteceu agora há pouco tempo, aqui em casa, né? Eu moro aqui na Santa Cecília e aí a gente, uma amiga nossa veio nos visitar no início do ano, é membro da nossa igreja, foi recebida esse ano, né? A Lúcia, mãe do Jojo. Aí veio Lúcia, Vicente... Não, na verdade aquele dia veio só a Lúcia. Eu avisei pro porteiro, olha, vai chegar uma pessoa aqui em casa, você já deixa ela entrar, é a Lúcia. Ele, tá bom. E aí eu fiquei esperando, né, ali no elevador, ali da sala, no elevador social, né? E cadê? A Lúcia não chegava, né? Falei, deve ter acontecido algum problema. Daqui a pouco toca a campainha da cozinha. Eu falei, o que aconteceu? A Lúcia subiu pelo elevador de serviço. Eu falei, ué, por que você não achou o elevador? Ela falou, não, quando eu cheguei, o porteiro pediu para eu vir para esse elevador e entrar por aqui. Ou seja, ela não falou nada, eu não falei nada, ninguém disse que ela ia prestar um serviço nem nada, mas pelo fato dela ser negra, já se pensou que se ela estava vindo na minha casa, ela deveria entrar pelo elevador de serviço. Olha que grau de absurdo. Mas o mais absurdo é saber que isso se repete o tempo todo, a cada dia no Brasil. Né? Então não há dúvida que deve nos causar espanto, indignação e tristeza a situação como do George Floyd, do menino João Pedro, mas isso não deve nos cegar para o fato de que essa é uma realidade diária e cotidiana. Né? Isso o tempo todo está acontecendo. Por favor. Se você permite fazer um comentário, por favor. Eu prego em muitas igrejas. E geralmente eu chego muito cedo. Eu sou uma pessoa que gosta de chegar cedo por causa do meu senso de responsabilidade. Chegar cedo, me ambientar e tudo mais. É quase que regra. Se eu chegar cedo, vai ficar alguém perto de mim, perguntando quem eu sou. Aí eu não digo que eu sou o pastor que vou pregar no culto. Eu digo assim, eu vim aqui para o culto. Mas você está procurando alguém? Eu falo, não, eu estou procurando... Se o pastor chegar, você me fala, o pastor não chegou ainda, mas você quer falar o que com o pastor? E uma vez eu fui numa igreja no Rio de Janeiro, ficou um diácono do meu lado. Porque eu sou a imagem do risco. Né? Por causa, vai dizer que não é por causa da minha cor? Claro que é. Não é por causa do meu perfil? Claro que é. Aí depois se eu prego, aí quando eu prego, termina a pregação, essas mesmas pessoas que trataram assim, elas vêm abraçar, elogiar, agradecer. Uma vez eu preguei na igreja de Copacabana, no aniversário de Copacabana, o Carlos Alberto ainda era vivo, ele me convidou, preguei no culto à noite, e quando eu terminei a mensagem, fui à porta para cumprimentar, uma das senhoras que foi me cumprimentar disse, você é pretinho, mas você prega bem. Ou seja, para os negros é o mais, isso é racismo estrutural. É a partir da premissa de que nós seremos sempre inferiores e seremos sempre um risco, e a tentativa de naturalizar isso, porque tem gente ousada que quer naturalizar isso, é uma tentativa abjeta, porque é uma forma de, primeiro, negar o passado, que explicaria muito do que eles podem apontar de criminalidade e problema social entre a população negra. Aí eles já negam o passado. Se eles negam o passado, e também dizem que é uma questão de mérito, é uma forma de racismo qualificada, porque vira um problema étnico. Ou seja, o negro que resolve ser criminoso é porque ser negro te dá uma certa inclinação a ser criminoso. Mas eles não falam esse final do raciocínio. O final do raciocínio não está presente na análise. Eles só tiram todas as outras explicações. Pobreza, não é. Discriminação a vida toda, não é. A escravidão, 4 séculos de escravidão, não é. O problema no mérito, nós não partimos do mesmo lugar, não é. E aí você pergunta, o que é então? É escolha. Mas por que só os negros escolhem? Aí eles não falam. Por que eles não falam? Porque a resposta é,
porque negros são mais propensos a fazer crimes. É uma perspectiva eugenista, que eles não concluem o raciocínio, porque se concluir é crime, é injúria religiosa, eles vão para a cadeia. Então, Christian, claro que pessoas inteligentes conseguem decodificar facilmente. E claro que uma mídia inteligente também conseguiria decodificar facilmente. Mas os órgãos de mídia também têm um compromisso com esse tipo de racismo. Porque senão eles vão ter que fazer políticas que sejam políticas de inclusão. E aí, no final das contas, se não for uma luta nossa mesmo, dificilmente alguém lutará, dificilmente alguém pleiteará esse tipo de pleito justo. Beleza, muito legal. Marcela e Vini, tem alguma pergunta já? Algum comentário que apareceu? Acho que ainda não. Acho que eu vou deixar aqui. O Vitor tem uma pergunta, mas ela é mais longa. Acho que eu vou deixar para fazer no final. Tá bom, beleza. Beleza, vamos seguir então. Brian, afinal de contas, a Bíblia fala sobre racismo e antirracismo? A Bíblia fala sobre estas questões que são chamadas aí de questões de raça, que também não sabemos se é a melhor palavra a se usar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando as nossas Bíblias foram traduzidas, elas foram traduzidas numa época em que o racismo imperava. Então, eu vou fazer uma denúncia que eu sei que é grave, mas eu vou mostrar o que eu estou dizendo. A forma como a Bíblia foi traduzida demonstra uma perspectiva racista. Até porque, vamos entender bem, quando a gente está falando de brancos, a gente não está falando de raça. Raça é um termo que historicamente foi usado de forma distintiva para falar do outro. Ô Brian, então, quando eu falo do índio, eu falo de raça. Desculpa te interromper um pouquinho. Você não está aparecendo, não sei se é só para mim, está aparecendo uma tela com a minha imagem. Não sei se você... desculpe, sou eu. Aqui, já apareci. Beleza. Eu que esqueci. Então tá bom. Tá bom? Então, continuando. Quando então se fala de raça, era para falar do outro. E geralmente num contexto de descrição etnográfica, em que as raças são classificadas, quando se fala de raça, em desenvolvidas e primitivas. Isso é uma coisa inglesa. Sendo as desenvolvidas as europeias, e as primitivas as outras todas. Então, meu caro, quando a Bíblia foi traduzida, ainda no século XIX, ela foi traduzida bem antes, mas as traduções que nós herdamos, que vêm do século XIX, foram revisadas no decorrer do século XX, elas mostram uma coloração racista na forma como coloca o tema racial, porque quando fala de raça, está falando do outro. Você não chama Israel de raça, você chama o outro de raça. Então, olha só, eu vou mostrar aqui o texto bíblico. Eu vou mostrar alguns textos aqui para vocês. Primeiro, quando a gente procura a palavra raça na Bíblia, a gente encontra no Antigo Testamento o seguinte fenômeno. Olha que interessante. Raça de homens pecadores, raça de perversidade, Deuteronômio 32, 20. Aí vem Jó 38. Raça infame, Jó 38, Isaías 1, 4. Raça de malignos, Isaías 1, 4. Jeremias 8, 3. Raça malvada. Ou seja, nós temos um padrão de tradução em que quando aparece raça, é sempre para falar de alguma coisa negativa. Mas vamos lá. Que palavra está sendo usada aqui para designar esses termos, por exemplo, raça? Nós temos algumas palavras específicas. Por exemplo, nós temos a palavra terbot, desculpe, significa ramo. Não é raça. Está falando de um tipo de gente. Está falando de um modelo de gente, de uma modalidade de gente. Aí traduz como raça. Deuteronômio 32, verso 20, que é outro texto desses que vai apresentar uma tradução estranha, vai aparecer a palavra dor. A palavra dor é geração ou período. Então, o que diz respeito a tempo, um período em que a geração é perversa, vira raça. E quando aparece, Christian, a palavra raça mesmo, a palavra raça é a palavra, por exemplo, grega etiné. A palavra etiné é a palavra raça. Ela é mascarada como nações. Vou dar um exemplo. Lá em Mateus, capítulo de número 28, o verso de número 19, vai dizer, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. A palavra que está aqui
é a palavra etnos, que é a palavra raça, que é a palavra etnia. Inclusive, etnos é a base da palavra etnia. Então, onde havia uma alusão à política antirracista da Bíblia, à posição antirracista da Bíblia, por exemplo, os discípulos de Cristo são discípulos de todos os povos, de todas as nações. A gente deveria ter traduzido de todas as raças, ou de todas as etnias, para dizer da graça que ultrapassa barreiras étnicas. Aí a tradução não foi raça, e nem foi nação, a tradução foi nações. Não foi etnia ou raça, foi nações. E aí, quando a gente vai observando esse termo nações, que aparece na Septuaginta e também aparece na Bíblia hebraica, que é a palavra goi, né, ou goim, que são nações, aí o sentido é negativo, é positivo, mas essa palavra no sentido positivo, muitas vezes, até de vez em quando aparece negativo, mas quando aparece no sentido positivo, aí essa palavra é traduzida como nação. Isso eu estou dizendo que há uma dificuldade de que uma pessoa de uma igreja protestante, especialmente histórica, que lê a Bíblia com bastante afinco, mas também os pentecostais, que procura na Bíblia a temática racial ou a temática antirracista, dificilmente ele encontrará. E por que dificilmente ele encontrará? Porque o tema foi mascarado. E de que maneira esse tema foi mascarado? Ele foi mascarado na tradução. A tradução da Bíblia foi feita de tal maneira que quando a gente pensa em raça, de onde vem a palavra racismo, é sempre no sentido de maldade, de subalternidade, de perversidade. E sempre quando fala de verdade de raça, aí eles traduzem de maneira mascarada. Claro que, assim, é difícil entender que racismo é um tema da Escritura. E racismo é um tema da Escritura, indiscutível. Inclusive, Jesus era antirracista. Para mostrar isso, eu vou mostrar um texto do conflito étnico que havia no tempo de Jesus, e eu quero mostrar, a partir desse texto do conflito étnico do tempo de Jesus, eu quero mostrar como Jesus se posicionou, se alinhando na direção antirracista. Eu quero primeiro contextualizar João capítulo 4, que é o texto que eu vou mostrar, porque João 4 ele vai discutir o seguinte, vamos lá. Nós temos a Judéia, um lugar privilegiado onde está o templo. E ali, no lugar privilegiado onde está o templo, a Judéia, você tem aqueles que se sentem privilegiados por fazerem parte desse povo mais puro, distante dos gentios, que participa dos ritos de pureza, que não deixa de ir para o templo porque o templo fica do lado de casa. Então, os judeus estão no conflito étnico, eles se sentem privilegiados. Entre os judeus da Judéia e a Galiléia, que fica no norte, você tem Samaria, que é um território de um povo que foi retirado pelos assírios, exilado em outra localidade, quando voltaram miscigenados, e esse povo miscigenado foi discriminado pelo povo do sul. Só que é o seguinte, o povo do sul também foi para a Babilônia, também se miscigenou e depois também voltou. Como que pode? O povo do norte, lá de Samaria, vai para um território estrangeiro, se miscigena, volta, e é um povo que é chamado de cão, e o povo do sul vai para o estrangeiro, miscigena e volta, e são chamados os verdadeiros israelitas. É porque o que está estabelecendo a diferença de pesos entre eles não é a falta de zelo religioso, porque os samaritanos são muito religiosos. Não é a falta da lei, porque os samaritanos têm um Pentateuco samaritano. Não é a falta de culto a Yahvé, eles são até mais rigorosos com as leis de casamento, com as leis de pureza, do que os próprios de Judá. Os próprios judeus, que agora não é Judá, agora eles são judeus da província da Judéia, que não é nem província, né? É um território da Judéia, que é primeiro uma etnarquia e depois se torna uma prefeitura dominada por Roma no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, quando ele foi morto lá. E o prefeito se chama Pilatos. O nome é esse mesmo, prefectus. É assim que aparece nas inscrições. E lá no norte, na Galileia, os galileus eram chamados de um apelido. O apelido era Galileia dos gentios. Os galileus eram considerados povos violentos, povos impuros, povos ruins. Então Jesus, no capítulo 4 de João, ele se insere nesse contexto de disputa étnica. Ele estava na Judéia, as pessoas da Judéia questionaram, queriam criar uma briga entre ele e João Batista, os discípulos dele e os discípulos de João Batista. Os fariseus fazem isso. Ele está na Judéia quando isso acontece. É João capítulo 4, verso 3. Então ele deixa a Judéia e vai para a Galileia.
O caminho normal, Christian, seria pelas montanhas para não passar por Samaria. Mas quando você vai por comitiva, quando alguém viaja para Galileia numa comitiva, ele precisa de suprimento de água, suprimento de comida. Então tem um esqueminha que eles faziam. O esquema é o seguinte: sai muito cedo, para na caminhada você chegar meio-dia, porque meio-dia é o horário que os samaritanos, que seguem a religião samaritana, e que são dessa região, da grande região do Vale de Jezreel, eles vão para o templo orar, e aí os poços não têm presença samaritana, e eles conseguem adquirir comida e também pegar água sem serem apedrejados, por exemplo, pelos samaritanos, já que existe um conflito étnico entre eles. Então Jesus, diz o texto, olha como o texto é preciso, ele diz que Jesus se retira para Galileia e ele precisa atravessar Samaria. Claro, ele está numa comitiva de discípulos, ele precisa pegar água, e o texto chega a dizer o seguinte, que ele chega numa cidade chamada Sicar, e tem um poço importante que os samaritanos entendem que é o marco histórico para dizer que eles são verdadeiramente israelitas. Então tem uma questão de disputa étnica aqui. E ali na fonte de Jacó ele está na hora sexta, que é meio-dia. Ou seja, tudo dentro do script. Ele viajou no horário que ele chega meio-dia na localidade, e ali, meio-dia, ele está e não deveria ter ninguém. Porém, na beira do poço, tem uma mulher tirando água. Ele pede água para essa mulher. E aí a mulher joga na cara de Jesus um conflito étnico. O racismo está operando aqui. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, a samaritana está dizendo, você não deveria estar falando comigo, eu sou mulher e eu sou samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. E ela vai fazer questão, muitas vezes, Christian e caros irmãos e irmãs, de dizer o tempo todo que Jacó é o pai dela. Ela vai dizer que ela é samaritana. Depois ela vai dizer que Jacó é o pai dela e é maior do que Jesus. Está perguntando, você é maior do que o nosso pai? Ou seja, ela está jogando o tempo todo a questão do privilégio étnico. E Jesus o tempo todo está oferecendo para ela presente, uma dádiva, água. Inclusive, a água que Jesus oferece para ela é água que não volta a ter sede. Eu vou explicar isso para vocês. Isso tem um contexto, porque o samaritano ele pode se introduzir na comunidade cultica de Jerusalém. Mas como que ele faz isso? Inclusive tem uma parábola na Bíblia, a parábola do bom samaritano. Como é que ele se insere na comunidade cultica? Ele sai de Samaria, ele vai para Jericó, ou na estrada entre Jericó e Jerusalém. Ali naquela estrada, ele pega um sacerdote, e o sacerdote vai introduzi-lo nos ritos de pureza para ele poder adorar a Deus no templo. É uma forma de aderir à religião do templo. Só que as leis judaicas mais tardias, que parecem que são muito remotas, porque fala de samaritano, então são remotas. Porque elas são do século III, do século III, mas fala do templo, então parece que é uma lei reminiscente. Uma reminiscência, uma memória das leis que operavam no templo. Dizem que o samaritano, essas leis, Pirkei Avot, por exemplo, vão afirmar, nesses registros, no capítulo dos pais, que eu acabei de citar, Pirkei Avot, que o samaritano, se ele quiser ser introduzido na comunidade cultica, ele precisa fazer a lavagem ritual. Os judeus tomam banho numa piscina chamada mikvah, no plural mikvot. Só que se o samaritano pular nessa piscina ritual, nesse tanque, ele torna essa água impura. Então ele precisa tomar banho na água corrente. É o que os judeus chamam de água viva. Quando Jesus então fala da água viva que vai dar para a mulher, dá a entender, é ambiguidade, João faz isso, que ele está falando de uma água, de uma fonte de água corrente que ela vai poder dispor o tempo todo, sem precisar vir para um poço, mas também, se ela quiser ser introduzida no culto de Israel, a lavagem ritual que ela terá que fazer será numa água corrente que ele vai fornecer. Só que ele diz que essa água vem do interior. E a mulher confessa, ela fala assim, olha como é interessante, ela diz assim, quando Jesus oferece água que não vai voltar a ter sede, ela entrega. Ela vai entregar o seguinte, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então a gente tem dois problemas aqui. O primeiro problema é que ela precisa, quer água para não ter mais sede. Porque a água que ele vai dar, a pessoa não vai sentir sede nunca mais. E o segundo problema é que ela não quer buscar água no poço.
não é só porque ela não quer ter o trabalho de buscar água no poço. Ela está nesse poço, gente, porque ela quebrou uma regra de pureza do matrimônio dos samaritanos. E a regra de pureza é se casar com um homem. Ela está amaziada, ela teve 5 casamentos e está com um homem que não é seu marido. Então, ela foi desligada da comunidade cultica samaritana. Sendo desligada da comunidade cultica samaritana, se resta a ela, isso que o texto está informando, ir ao poço buscar água apenas nos horários que os samaritanos, que estão incluídos na comunidade cultica, não podem estar. Quando os samaritanos não podem estar, ela vai. Mas, obviamente, de vez em quando a água acaba num outro período, ela tem que passar pelo constrangimento de ir ali. E ali ela é uma pessoa que não tem, na compreensão da religião samaritana, dignidade para estar ali em volta na beira de um poço. Então, o que a gente está vendo diante de nossos olhos são vários níveis de preconceito. Vários níveis de preconceito. Preconceito étnico, que é judeus, galileus e samaritanos. O preconceito religioso, que é dos puros e impuros. O preconceito sexista de gênero, que é ser mulher e ser homem. Então, aqui é um combo de preconceitos, num texto que trabalha essa temática, e Jesus não só vai informar para ela que conhece a condição dela, porque ele pede, chama o teu marido e vem cá. Ela fala que não tem marido. Ela está mentindo o tempo todo, porque ela não faz parte da comunidade cultica do templo de Samaria mais, do templo Gerizim, do Monte Gerizim. Ela não pode mais ficar em contato com os outros samaritanos por causa das regras de pureza, mas ela está se comportando diante de Jesus como se fosse uma samaritana legítima e plena. Ou seja, ela está mentindo o tempo todo, ou ocultando o tempo todo. Mas não adianta ocultar de Jesus, porque Jesus vai dizer, você teve 5 maridos, e esse que está com você não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Obviamente, isso aqui é ironia. É o texto bíblico sendo irônico. Por isso que Jesus vai dizer, lá no texto logo adiante, que Deus procura adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Porque essa mulher é mentirosa desde o começo. Então ele está dizendo que ele aceita, ele recebe, ele acolhe as pessoas de etnia diferente, de gênero diferente e de moral ou ética diferente. Que o cristianismo preconizado por Jesus, é o que João está ensinando em João 4, é um cristianismo que quebra as barreiras, e uma delas é a barreira do racismo. Então, óbvio que o texto bíblico fala de racismo. Óbvio que o texto bíblico fala muito de racismo, diga-se de passagem. É o Paulo que fala que não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. É o Apocalipse que fala de gente de todas as etnias, de todas as raças, adorando a Deus e ao Cordeiro. É o texto de Mateus que Jesus primeiro fala para ir para as ovelhas perdidas na casa de Israel e depois fala, diante da negativa do Evangelho, para eles irem para todas as etnias. Ou seja, é a Bíblia mostrando que não dá mais para ser alguém que diz que segue a Deus e ser ao mesmo tempo racista. Mas por que a gente não consegue enxergar isso na Bíblia? Por causa dos nossos óculos de leitura. Esse é o principal problema. Mas especialmente no Antigo Testamento por causa da tradução, que é uma tradução infeliz, porque quando coloca o tema racial, coloca o tema racial numa dinâmica em que raça é sempre coisa negativa. Fortalecendo assim o discurso de que falar dos negros é falar de raça, e falar de raça já é uma conexão imediata. É negro, é uma raça diferente dos crentes, porque os crentes pensam que são Israel. Israel é um povo e o resto é tudo raça. Então os cristãos pensam, nós somos um povo e o resto é tudo raça, e sendo raça, é perverso, é mau, e só vai melhorar quando entrar nas igrejas. Na verdade, com a lógica de não combater o antirracismo das igrejas, de se lavar as mãos diante da questão ética, uma questão que é importantíssima na Escritura, as igrejas estão prestando um desserviço grave ao Evangelho. Isso precisa ser mudado, e precisa ser mudado na maneira como nós interpretamos a Bíblia. Nós precisamos interpretar a Bíblia direito, para parar de dizendo que nós queremos considerar todo mundo igual. No final das contas, o resultado que é cargos mais importantes, lugar de fala, privilégio de fala, professor de escola dominical, aí é todo mundo branco.
E eu não vou nem falar dos índios, eu não vou nem falar do preconceito contra haitianos, contra chineses e assim por diante, que são as esferas diferentes de racismo que operam em nosso meio e que nós precisamos começar a tratar usando para isso a Bíblia. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Oh, muito bom. Ô, Brian, Ô, pastor, opa, entendi. Fala, Vini, manda. posso fazer uma pergunta antes do senhor ir para o próximo? Pô, pode, por favor. Professor, boa noite, é um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui, muito obrigado pela disponibilidade. Eu tinha uma pergunta, eu quis colocar ela agora porque eu acho que vai encaixar bem na próxima pergunta que o pastor Christian vai fazer. O senhor estava falando sobre a questão que claramente aparece na Bíblia, essa questão racial e a luta de Cristo contra esse preconceito racial e contra outros preconceitos também, mas uma discussão que cresceu bastante agora com esse caso do Floyd, e também foi discutida bastante entre os meus amigos, entre conhecidos, era a questão de como o cristianismo, historicamente, ele nasceu desse movimento que era contra o preconceito, contra o racismo, contra essas diferenças, mas historicamente, principalmente no século passado e até hoje em dia, nos Estados Unidos também, por exemplo, se tornou uma religião marcadamente preconceituosa. A gente tem vários exemplos, como o pastor protestante que deu início ao apartheid na África do Sul, tem os movimentos também extremistas da Europa, dos Estados Unidos, e como a gente que é cristão, que a gente está tendo essa ideia, essa conversa agora com o senhor, e a gente tem esse pensamento de realmente entender que o cristianismo é contra isso, como a gente pode ser cristão, marcado como preconceituoso, e lutar contra isso? Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre isso, essa relação entre o cristianismo original e o que a religião se tornou, né, o que essas pessoas preconceituosas, como elas mancharam o nome da religião, e como a gente, como jovem, como universitário, como assim, engajado socialmente, como que a gente pode lutar contra isso? Obrigado. Obrigado pela pergunta, muito boa pergunta. Eu vou responder isso pensando no caso brasileiro. E como a gente é presbiteriano, né, a gente está aqui no contexto presbiteriano, eu vou contar a história da igreja presbiteriana em seus primórdios, isso vai ajudar a explicar por quê. Eu escrevi um texto, inclusive, ontem sobre isso. O texto está publicado num blog que reúne historiadores chamado Sem Rodapé. A gente, quando conta a nossa história, a gente costuma contar a nossa história tentando mostrar que nós somos remotos, somos antiquíssimos. Então, fala lá da França Antártica, menciona os holandeses e assim por diante. Mas a matriz da nossa dificuldade de lidar com as grandes questões éticas, olha como eu entendo isso. O nosso protestantismo brasileiro, o movimento evangélico brasileiro, pode ser histórico, pentecostal ou neopentecostal, ele tem uma marca que perpassa os três movimentos. Claro que tem exceções, há grupos progressistas, tem exceções notáveis, mas a maioria faz o seguinte: em relação às grandes questões éticas, relativiza ou demonstra indiferença. Quais são as grandes questões éticas? Desigualdade de renda, racismo, questão relacionada ao sexismo, preconceito de gênero, preconceito contra o LGBT. Essas grandes questões éticas que são graves no Brasil, ignora. Inclusive usando a desculpa de que são de esquerda e por isso são comunistas e por isso são do capeta. E as questões da etiqueta, o que são questões de etiqueta? São questões da pequena ética. Etiqueta é isso, é pequena ética. Nós colocamos um acento. Então, nós somos capazes de pensar o que as pessoas devem vestir, escrevendo uma revista sobre o adorno da mulher cristã, uma revista presbiteriana, sobre o adorno da mulher cristã, e não pensar nas mulheres que estão apanhando, e não discutir a questão da violência contra a mulher. Esse tipo de cristianismo que entende que é menos espiritual quando trata das grandes questões éticas, e que acha que é mais espiritual quando trata da etiqueta, onde as pessoas colocam a genitália, qual é a roupa que você está vestindo, se você tem essas pequenas, se tem dentro do repolhão, da sarça ardente, se tem uma pombinha lá ou se não tem, são questões. Eu que estou falando isso, tá? É meu posicionamento.
São questões de etiqueta, e enquanto a gente vai tratando dessas questões de etiqueta, menores, a gente vai deixando passar, usando uma expressão do ministro, vai tentando passar de balde aquelas coisas que a gente quer, de banda, de balde, aquelas coisas que são gravemente importantes. E de onde isso vem? Isso vem da modalidade do protestantismo que foi implantada no Brasil. Os presbiterianos, por exemplo, quando a gente pensa no missionário Archibald Green Simonton, que chegou em 1859 no Rio de Janeiro, fundou a igreja em 1862, e no diário dele ele vai dizer o crime nefasto da escravidão. Então percebe que ele é de Nova York, do board de Nova York, e tem uma mentalidade de anti-escravagista, abolicionista e assim por diante. Mas no mesmo diário de Simonton, ele vai fazer a indicação da mudança dele, por exemplo, para a Rua dos Inválidos, e aí ele vai falar dos escravos que serviram para fazer a mudança dele. Quem é o cunhado dele se chama Blackford. Blackford era do Sul, que é um sul escravagista. E aí a gente tem Blackford, Schneider, e em São Paulo, então, Edward Lane. Os que vieram para São Paulo, então, se apegaram aos batistas que perderam a Guerra de Secessão, que também estavam em Santa Bárbara, Americana. E nesses territórios, nesses espaços, eles não queriam falar de escravidão, pelo contrário, tem uma carta do principal missionário batista que escreve lá para os Estados Unidos dizendo: vocês podem vir para cá porque aqui se aceita tranquilamente a escravidão. Aqui pode ter escravo e a gente precisa ficar se metendo ou respondendo a abolicionistas. Então, houve uma formatação do movimento para não tratar das grandes questões da pobreza, das grandes questões do... E sempre tem uma certa subserviência ao Estado. Vou dar exemplos disso. O médico que era muito amigo de Dom Pedro II era o Robert Calley, que foi quem começou a escola dominical no Brasil. A escola dominical na Inglaterra ensinava álgebra, ensinava gramática, na Inglaterra. No Brasil, Bíblia, ensina a Bíblia para filho de escravo, ensina a Bíblia para escravo, ensina a Bíblia para profissional, lá em Petrópolis. Outro exemplo, todos os movimentos mais radicais do Brasil, que envolvem o governo, os protestantes estavam envolvidos. Você vai no integralismo, tem protestante lá. Você vai na ditadura militar, tem protestante lá. Ou seja, os protestantes não se metem nas grandes questões das desigualdades nacionais. Historicamente, desde suas origens do movimento missionário, da segunda metade do século XIX, isso virou uma marca que os pentecostais aderiram, que os neopentecostais aderiram, e você percebe que eles não aderem às grandes questões nacionais e aderem às questões de etiqueta. Eles são capazes, isso é uma grande questão, de serem contra o aborto, eu também sou, mas não falarem nada em relação à morte de crianças em operações policiais. Como que é possível? Ou seja, você percebe que onde coloca a genitália, se tem aborto ou se não tem, qual é o tipo de roupa que a pessoa está usando. Essas questões são questões que, desde o século XIX, são carreadas, e eles sistematicamente ignoram as grandes questões nacionais, exceto o nacionalismo. Mas como o nacionalismo geralmente foi no golpe militar que instaurou a República, em 1889, no dia seguinte, o Jornal Evangélico do Rio de Janeiro, o Jornal Evangélico do Rio de Janeiro, que tinha no Rio de Janeiro, fez uma saudação porque a população não foi incomodada, porque fez tudo em ordem. Então, é uma marca do protestantismo falar que nós não somos desordeiros, que nós somos nacionalistas, que nós somos verde e amarelo, que nós estamos do lado do governo. Os últimos a abandonarem, na verdade, nunca abandonaram a ditadura militar, foram os protestantes. Claro que tem exceção do que eu estou dizendo, mas isso explica muito da sua pergunta. Sua pergunta é: por que não se preocupa com racismo? Porque os escravocratas que vieram aqui para o Brasil e eram missionários, eles se beneficiavam com a escravidão e, de alguma maneira, acolhiam os escravos das suas igrejas, como os católicos acolhiam os escravos em ordens religiosas. Então, eles não mudaram nada para a vida dos escravos. Como não mudaram nada para quem é mais pobre, como não mudam nada, ou não tratam adequadamente da questão da violência contra a mulher. Logo, é histórico essa ignorância, ou essa rejeição das grandes questões. Mas se apareceu um neofascista ali, o integralismo é da era Vargas, do Plínio Salgado. O integralismo é um movimento fascista. E lá em Niterói, numa reunião, quem foi lá e solicitou a revolução contra o governador da Guanabara, porque ele estava se levantando contra a Bíblia, contra os integralistas, citando a Bíblia,
dizendo que se Deus é por nós integralistas, quem será contra nós, foi o evangélico. Ou seja, a gente tem que mudar essa história, a gente tem que mudar essa escrita, a gente tem que combater isso denunciando. Se você olhar minhas postagens, eu denuncio. Como eu sou historiador, eu mapeio e denuncio. Sempre aparece alguém para dizer, mas tem exceção. Mas a exceção é diminuta. Eu fiz uma brincadeira. Seria como, quando alguém fala que é exceção, é como se eu estivesse falando do universo e alguém quisesse que eu falasse. Para poder falar do universo, do sistema solar, eu tenho que falar de cada grão de areia. E eu disse que se for chamar os protestantes progressistas do Brasil inteiro para fazer uma manifestação contra qualquer coisa, eles não enchem o Maracanã. Ou seja, tem exceção, mas a exceção é um grupo diminuto. O grosso do movimento evangélico brasileiro e das denominações históricas, pentecostais e neopentecostais, eles têm essa marca histórica, esse pecado. O pecado é, nunca foram, em nome de Deus e da Bíblia, com a Bíblia na mão, contra os grandes pecados que atingiram a história do Brasil. Ou fizeram silêncio, ou foram favoráveis. É só nós olharmos o apoio. Eu não sou contra ninguém que vota em qualquer pessoa. Para mim, a pessoa pode votar em quem quiser. Mas quando há fechamento de denominações, que aconteceu no Brasil, em favor de uma determinada pessoa, e ficam defendendo o indefensável, inclusive morte de gente, só para não ficar contra presidente, ou contra governador, ou contra quem quer que seja, é subserviência. A igreja deveria ser consciência do Estado, e não serva do Estado para ficar defendendo as políticas estatais, que são, às vezes, até contra o povo. Então, isso precisa ser discutido. E vocês que são jovens, né, eu também me considero jovem, nós todos temos que nos unir e começar a problematizar. Vão chamar a gente de quizumbeiro, vão chamar a gente de problemático, mas nós temos que tratar desses assuntos. Ô, Brian, fiquei feliz de você se considerar jovem, porque então eu também sou jovem. Então. E lembrando, inclusive, gente, dia 24 de junho agora, né, na quarta-feira, é meu aniversário, só para lembrar, viu, gente? Dá para mandar pedaço de bolo. Bem, eu estava pensando aqui, Brian, numa coisa interessante. Você sabe que eu estou formatando o meu projeto de pesquisa do doutorado, trabalhando história em quadrinhos e religião, né? E aí, o que eu acho muito interessante, cara, é que quando você pega algumas histórias em quadrinhos feitas no Brasil, que por exemplo, tem alguns caras que fazem uma versão super-heróica dos orixás, por exemplo, né? Fazem histórias de super-heróis em que os personagens são orixás. E aí, de vez em quando, eu discuto isso, apresento para algumas pessoas, e aí já vem aquela galera falando, poxa, mas isso aí é macumba, isso é coisa do diabo, e etc e tal. E o camarada não tem a mesma preocupação, por exemplo, quando tem alguns heróis da mitologia grega no universo Marvel ou no universo da DC. O cara vai assistir o filme do Shazam e não tem problema em ver ali personagens, deuses gregos, deuses egípcios, mas se esses deuses são africanos, aí pronto, aí já saiu do escopo cultural e se tornou um problema religioso, né? Então é óbvio que você tem uma lente racista olhando para esse problema, é claro que tem, né? Não tem dúvida nenhuma, e deve se deixar claro, ninguém está referendando a religião de ninguém, não se trata disso, se trata de olhar a herança cultural ali de um povo, enfim, né? É só para ilustrar isso que você estava falando e compartilhando, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vai ser minha última pergunta, Brian. Nossa ideia é terminar às 9 horas, viu, gente? Quero de antemão aí agradecer a todo mundo que está presente agora ou esteve presente em algum momento. Tem bastante gente, o pessoal está até trocando ideia aí no chat, muito legal, tô abrindo o chat aqui agora, né? E eu vi que até o Igor Lazari tá aí, ó, excelente, hein? Muito bom, Igor. Abração para você. Então, gente, ainda dá tempo de formular alguma pergunta nesses 15 minutos, tá certo? Aí, e eu tô gravando aqui esse nosso bate-papo e depois a gente vai postar também aí Facebook e YouTube. Já aviso de antemão que a minha conexão tá ruim, tem hora que a imagem dá travada, mas o som pelo menos tá saindo bem. Brian, eu acho que deu para entender aí essa sua ideia de que na mensagem de Jesus Cristo, você apresentou comentando João capítulo 4,
e na mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho ele é esse poder, essa força que arrebenta barreiras, né? E dentre elas as barreiras étnicas. Então, é ser profundamente evangélico, anunciar a necessidade da quebra dessas barreiras. Mas como fazer isso na prática? Essa que é. Opa, tem gente do Senegal aí, ó, família Gonçalves, abraço do Senegal, excelente. Como a gente tornar isso prático, essa verdade evangélica? Então eu tinha colocado a pergunta aqui: os jovens cristãos devem se engajar em manifestações antirracistas? Mas a gente pode até aumentar aí, né? De que forma a gente vai manifestar essa verdade do evangelho no que diz respeito a essa questão do racismo? Como fazer? Queria te ouvir aí, Brian, nesse tempo final e antes de ouvir, de repente, alguma pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu tenho um pensamento bem... Eu tenho passado por grupos que trabalham essa questão do antirracismo, movimentos negros, e eu quero compartilhar uma coisa que é a minha impressão. É importante que a gente... eu acredito que a mobilização, chamar a atenção para essas questões é parte integrante. Participar de manifestação é livre, é constitucional, nós somos livres para fazê-lo. E, como cidadãos, podemos e devemos fazer se acreditamos que a causa é justa. Mas acho que tem uma coisa principal, Christian. A coisa principal é que nós precisamos decodificar a ponto de desmascarar todas as estratégias. O racismo é muito inteligente, ele tem estratégias para se manifestar. Por exemplo, no governo atual, o racismo se manifesta assim. Como é um governo que não é simpático a essa causa antirracista, eles colocam nos órgãos antirracistas, por exemplo, a Fundação Palmares, um negro. E aí o negro faz aquilo que, se um branco fizesse, ele seria considerado imediatamente racista. E assim, conseguindo alguém que represente aquele grupo étnico, fazendo aquilo que eles desejam fazer, eles procuram desorganizar e desabilitar a acusação de que isso é racismo. Isso mostra que a nossa lei de racismo é uma lei que precisa ser aperfeiçoada, porque ela não consegue mapear. Então, a pessoa pode te discriminar o tempo todo, e se ela não falar as palavrinhas mágicas, que são aqueles xingamentos típicos ou básicos, pronto, ela será racista, ela te discriminará e não será enquadrada. Então, eu acho que esse é o campo de embate. E, para isso, a gente precisa qualificar o debate. Para quem é cristão, começar a ler a Bíblia e levantar essas questões a partir do debate bíblico, porque o que muda a mentalidade da igreja, o que faz a igreja avançar, é o poder da palavra. Em relação à nossa vida acadêmica, né, muitos de nós temos, é começar filosoficamente, é começar antropologicamente, sociologicamente a mapear a questão, para mostrar e visibilizar a questão. A questão precisa ser colocada de forma mais visível. Então, os dados são impossíveis de serem questionados. Os dados são tão ruins para as populações negras que não dá para dizer que essa questão é uma falsa questão, ou é uma questão menor. Agora, para fazer com que os dados sejam disseminados, divulgados e levados a sério, nós precisamos também de estratégias de comunicação eficientes, que façam com que a gente não faça apenas catarse, mas transformações, de fato, no ordenamento jurídico, na organização social, na forma de convivência. Eu creio que sua pergunta é isso. E a maneira de fazer isso, eu penso que a igreja é uma grande potência para fazê-lo. Se as igrejas começam a fazer, a igreja tem capilaridade. Tendo capilaridade, sendo igrejas que abraçam essa temática antirracista, isso se multiplica e se amplifica muito facilmente, de forma muito extensa. Qual é a barreira para isso acontecer? A barreira são os ordenamentos denominacionais. Se eu tentar hoje colocar um pronunciamento antirracista na Igreja Batista, eles vão jogar na burocracia batista, vai demorar um tempão para ver se faz alguma nota pública, alguma carta aberta, e a carta aberta vai ser inócua. Porque não é isso, não é fazer cartas abertas. Ninguém aguenta mais nota. Ninguém aguenta mais nota de repúdio. Nós precisamos de políticas claras. E política em relação à igreja, que tem capilaridade, é colocar representantes negros, eleger pastores negros, eleger representantes negros, eleger presbíteros negros, eleger... Mas não é só negros, é negros, mulheres... Isso está na Bíblia, diga-se de passagem. Negros, mulheres, indígenas,
chineses, senegaleses, ou seja, tudo aquilo que representa diversidade, inclusive das minorias, colocar como representação, e colocar como uma representação plena, para que assim a gente entre no espírito de Atos capítulo 6. Eu não vou ler o texto, ele é muito conhecido, mas houve um problema étnico, racista, judeus do mundo palestinense discriminavam judeus do mundo helenístico, é uma disputa de judeus contra judeus, mas judeus estrangeiros e judeus palestinenses. E as viúvas começaram a passar fome, porque não eram lembradas na distribuição. Foram eleitos, se você ler a relação traz nomes gregos. Filipe é amigo do cavalo em grego. Os nomes que estão lá são nomes gregos. Ou seja, a forma de resolver o problema, está discriminando? Tá bom, a gente vai eleger esse grupo. Nós vamos eleger essas pessoas nesse grupo discriminado, porque eles não vão discriminar e nem vão deixar de discriminar. Então, não, o caminho é representação, o caminho é ter congresso, e no congresso chamar negros, chamar mulheres, é quebrar essas barreiras. E essas barreiras precisam ser quebradas a partir, não da violência, em minha opinião, mas tem que ser quebradas a partir da consciência bíblica. Do mesmo jeito que eu estou pegando a Bíblia aqui, lendo a Bíblia com vocês para mostrar o problema, nós temos que fazer isso em todas as esferas, para as pessoas perceberem. É uma questão bíblica e não pode ser negligenciada. Ou seja, eu sou pastor há alguns anos, então eu sempre penso que, em vez de levantarmos a questão como se fosse uma questão da última moda, nós temos que levantar uma questão como sendo uma questão do espírito do Evangelho, que está no cerne do Evangelho. E assim, nós que somos protestantes, que somos muito aderentes, a palavra adere aos nossos ouvidos, aí essa questão vai ser trazida à baila, ela vai ser trazida para o debate e vai começar a gerar mudança. Mas tem que ter representatividade, tem que ter eleição, tem que ter escolha, tem que ter novos lugares para esses grupos discriminados, mas, assim, tem denominação que nem tem diaconisa, nem deixa ter diaconisa, nem deixa ter presbítero, nem deixa ter pastor, que usa justificativa textos lidos, mal lidos da Bíblia, que falam de homens. Aí fica difícil, porque o debate do respeito para a mulher fica comprometido porque é negado, isso é negado à mulher a possibilidade de igualdade, de isonomia, de equidade. Para dar um exemplo, paralelo ao... Aí o Brian já introduziu uma outra questão aí que gerará polêmicas enormes dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, Brian, muito joia. Marcela, tem uma pergunta aí, não é isso? Ou mais de uma? Isso. Então, Brian, deixei por última, porque ela é um parágrafo. Mas o Vitor responde com a gente. Quem fez a pergunta foi o Perna, né? Por isso que ela é um parágrafo, né? Não daria para o Perna fazer a pergunta com 3 palavras, é claro, né? Exato. Pastor Brian, você quer que eu leia ou você prefere ler porque ela é longa? Eu li a questão da Imago Dei, da imagem de Deus, e a ideia disso como plataforma ideológica, como perpetuação do neocolonialismo. Exato. Ótimo, eu posso responder, uma excelente pergunta. Olha só, a ideia do homem, do ser humano como Imago Dei, como imagem de Deus, ela vem antes do neocolonialismo. A gente tem que primeiro colocar isso de forma bem clara. E quando ela foi lançada, bom, se a gente for pensar na ideia do homem como imagem de Deus, ela primeiro é uma ideia bíblica, que perpassa, a partir do Gênesis, perpassa a literatura bíblica, especialmente os evangelhos, eles refletem essa doutrina, essa ideia, essa compreensão bíblica. Está presente nos evangelhos, está presente em Paulo, está presente até no Apocalipse. Ela se torna tema de textos dos cristãos cóptas, tema dos cristãos romanos, tema dos cristãos antioquianos. Todos eles, de alguma maneira, discutem isso. E isso é que dava cimento para a unidade étnica do cristianismo. Ou seja, você podia ser do Egito, podia ser de qualquer lugar. Então se compreendia o amor àqueles que eram os nossos concidadãos, porque eles são imagem de Deus, e o amor aos outros cristãos, porque eles também carregam consigo a imagem de Deus. Obviamente você tem variantes na compreensão dessa imagem de Deus, mas era uma compreensão anti-preconceito. Era uma compreensão de consideração da dignidade de todos os seres humanos. Claro que coisas boas podem ser transformadas em coisas ruins. Foi o que aconteceu no neocolonialismo. Usaram a ideia de imagem de Deus e a ideia de total depravação, porque esse fenômeno é bem calvinista também. Ele vai ganhar amplitude com os calvinismos, para dizer que todos carregam a imagem de Deus
mas só são redimidos da condição caída dessa imagem de Deus aqueles que são eleitos. E esses que são eleitos, no caso da África do Sul, são brancos. Porque eles são os protestantes, porque eles são os mais ricos, porque eles... É quase um saduceísmo, para falar de um movimento do tempo de Jesus, saduceus. É quase um saduceísmo que os caras são ricos, os caras são privilegiados e entendem que isso é prova da bênção de Deus sobre eles. Então eles pegaram o hipercalvinismo e usaram isso como instrumento para defender que a imagem de Deus, que é a Imago Dei, é uma imagem que, na verdade, só reflete mais um elemento da condenação humana, e por isso a maneira de recuperar essa imagem obnubilada, para usar o termo de Calvino, que não dá para ter nem traço daquilo que é divino, porque está tudo contaminado pelo pecado, é aderindo, e essa adesão não é porque você quer, na verdade é Deus elegendo. Então essa doutrina foi usada para quê? Para, de alguma maneira, estabelecer hierarquias, porque ela, num dado momento, foi usada também como uma barreira de compreensão de etnias eleitas. Então, os americanos têm a ideia do destino manifesto, os puritanos ingleses têm a ideia de que eles são eleitos de Deus para formarem um grande império britânico, os holandeses têm a compreensão de que eles foram escolhidos por Deus para conseguir estabelecer um poderio que se expande, levando progresso para o mundo onde a Companhia das Índias chega. Ou seja, todos eles têm uma coisa em comum, todos eles fazem uma deturpação absurda do calvinismo, que era para trazer humildade, porque a imagem de Deus contaminada pelo pecado era para colocar todos os homens no mesmo status. Eles usaram isso numa interpretação étnica e também nacional, logo uma interpretação neocolonial. Isso começou no século XVI, mas isso vai avançar e vai ser grave no século XIX, e até hoje tem isso. O caminho para parar de fazer essa distorção dessa doutrina bíblica é retornar para a maneira como a doutrina bíblica era compreendida na Bíblia e na apocrística. Se a gente retornar para lá, pronto, a gente já resolveu o problema, porque Justino Mártir, quando escreve o Diálogo com o Judeu Trifo, não obstante todo o caráter crítico ao judaísmo, ele reconhece, não só no judeu, Trifão ou Trifo, mas também em Platão, em Sócrates, ele reconhece que neles atua a imagem de Deus, no sentido de que eles têm dignidade a ponto de falarem coisas sagradas, sem nem serem cristãos, sendo até cristãos, no caso dos filósofos, cristãos antes de Cristo. Com isso, a gente percebe que eram doutrinas era uma doutrina de estabelecimento de ponto de contato, e não de divisão, e não de discriminação. Isso é uma inovação da modernidade, transformar essa doutrina em doutrina de preconceito. Então, se a gente quiser ser bem reformado, recuperar essa doutrina da imagem de Deus, do respeito que a gente tem que ter, como diz Calvino, para todas as pessoas, por todas as pessoas, porque elas carregam consigo, mesmo obnubilada pelo pecado, a imagem de Deus, só isso já vai fazer com que a gente já tenha um grande impulso antirracista. Porque a gente vai poder dizer que a gente defende que o racismo caia, porque todos, indiscriminadamente, carregam consigo uma dignidade inerente, porque tem a imagem de Deus. Olha a potência da doutrina. É só limpar do lixo que foi posto nessa doutrina na exceção do tempo. Ok? Amém. Beleza, muito bom. Ô, Brian, deu aqui, falta 1 minuto para as 9, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Vou pedir a você para tentar ser um pouquinho mais objetivo para a gente não terminar muito tarde, né? Mas eu entendo que essa pergunta precisa ser feita. Eu cheguei a tocar aqui em algum momento do nosso encontro na ideia de que tem-se a ideia, por exemplo, de que a pauta dos direitos humanos é uma pauta de esquerda, né? Então, Brian, responde, a luta antirracista é uma pauta de esquerda? Somente quem é de esquerda pode se posicionar contra o racismo? Olha, do mesmo jeito que os direitos humanos, que inclusive é até engraçado, eu fico até constrangido, é uma pauta muito liberal, inclusive. No mundo, ela é uma pauta liberal. Liberal. A gente está falando aqui que tem uma direita democrática que, de certa forma, acusa as esquerdas por desrespeitarem direitos humanos. Então, no Brasil, a gente tem um caso inédito de gente acusando gente de esquerda por defender direitos humanos, para colocar o que no lugar? A barbárie de olho por olho, dente por dente, é absurdo. Do mesmo jeito, o racismo, as políticas antirracismo não são de esquerda.
nem são de direita, elas são humanitárias. Sendo humanitárias, elas devem ser abraçadas por todos. Obviamente, a gente de esquerda que não aceita que alguém de direita fale contra o racismo. E a gente de direita, e isso é muito comum, que diz que a temática antirracista é uma desculpa da esquerda para manobrar, manipular os grupos étnicos específicos para a sua causa, fortalecendo, e depois que conseguem o sucesso, eles abandonam essas causas. Estou falando porque eu consigo mapear na minha experiência. Esse problema é um problema grave, porque ele faz enfraquecer uma causa que é humanitária. Não é porque eu sou de esquerda ou porque eu sou de direita que eu sou antirracista. É porque eu sou humano e tenho algum tipo de bondade, mesmo que seja uma bondade limitada, e tenho alguma consciência social, eu tenho algum bom senso. Não ter bom senso é ser racista, mesmo os mascarados. Então, eu sou contra o aprisionamento das bandeiras de direitos humanos e também do racismo pelas esquerdas, porque num determinado nível isso acontece. Eu não posso ser hipócrita e dizer que não acontece. Acontece, a gente briga muito quando isso acontece, mas também a negação, porque elas são de esquerda, é um absurdo, porque quando você vai para os direitistas, liberais, democratas, de outros países de democracias avançadas, eles estão também defendendo essas mesmas pautas. Agora, eu tenho que reconhecer que é mais fácil, no nosso contexto, que quando a gente vê alguém defendendo antirracismo e direitos humanos, que essa pessoa seja de esquerda, porque a direita brasileira é muito ruim. A direita brasileira é muito ruim. A gente está precisando, se é que tem que ter direita, e tem que ter direita, eu acho que a diversidade faz crescer, a gente precisa de uma direita mais qualificada. A extrema-direita é muito nociva, porque ela não tem respeito pelas instituições democráticas. Então, uma direita faria bem para o país, mas muito bem. Do mesmo jeito que tem um grande partido de esquerda e alguns outros partidos de esquerda com movimentos muito interessantes, a gente tem uma direita democrática, também fortalecida, que pode estabelecer consensos nessas bandeiras que não são nem de direita nem de esquerda, são humanitárias. O problema todo, Christian, encerrando minha resposta, é que as pessoas gostam de sensacionalismo. Então, é mais fácil conseguir votos se você fizer alguma coisa extremista ou extremada e que caia no gosto popular do que defender uma bandeira racional, lógica, criteriosa, coerente e humanitária. Quem faz isso geralmente é criticado por causa da vulgarização da política. Então a gente precisa aprimorar a consciência política das pessoas, fazendo um exercício, um esforço muito grande. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Legal, legal. Eu vi um movimento interessante nesses últimos dias, eu não sei quem tem acompanhado aí nas redes, do Guilherme de Carvalho, que é do Labri, ali em Belo Horizonte, né? E que é um cara associado ao neocalvinismo, que tradicionalmente, né, visto como um movimento que no campo político é um movimento de direita, né? E o Guilherme de Carvalho chegou a participar do governo Bolsonaro, mas depois saiu, né, e se tornou um crítico em algumas áreas do governo Bolsonaro, mas não deixou de ser de direita por isso. E quando teve essa manifestação que o Rio de Paz fez lá no Rio, das Cruzes, da questão do Covid, o Guilherme de Carvalho ele fez a defesa do Antônio Carlos, né? Mesmo aparentemente você vendo os dois em campos ideológicos um pouco diferentes, mas entendendo que há coisas que têm que ser defendidas, não importa qual seja o seu posicionamento ideológico, né? Porque se trata do Evangelho, se trata da visão que nós temos do ser humano, daquilo que Jesus Cristo nos ensina a fazer, né? Então, eu acho que é isso, né? É mais do que direita e esquerda, né? É o Evangelho, né? É o que Jesus Cristo nos ensina a ser e fazer. Gente, ó, é o seguinte, vi muitos comentários aí dizendo que poderia ficar aí horas ouvindo esse tema, né? E realmente o papo está muito, muito interessante, mas a gente tem que terminar, né? A gente poderia ter outros encontros aí, como sugeriu o Vini, para discutir outras questões que acabam surgindo a partir disso, né? Por exemplo, essas questões aí ideológicas, né? Como refletir a partir... Opa, aí, ó, a Isabela Areias fez uma pergunta que eu acho que seria interessante, de repente, o Brian
falar algo sobre isso aí. Já estouramos mesmo o nosso horário, né? Mas aí mais um minutinho, mais 2 minutinhos. A Isa está perguntando, pastor, tem dicas de leituras, podcasts, alguma coisa que poderia dar aí, sugerir? Ou a sugestão aí de um outro encontro para a gente aprofundar, né, algumas das questões levantadas aqui. O Brian é meu amigo, então já posso logo pegar ele pelo laço e já chamar para mais uma, né? Eu fiz uma biblioteca com uma bibliografia bem atualizada em português, inglês e francês, com, sei lá, uns 2.000 livros sobre o assunto. Eu só faço bibliotecas desse tipo, os livros que eu li, né, parcialmente. A grande parte desses livros eu li parcialmente, mas os mais importantes eu li mesmo, desde o começo da minha caminhada de leitura, há 25 anos atrás. Então, essa biblioteca eu posso dispor o link com o maior carinho. Eu te mando o link para o WhatsApp, para você passar para todo mundo, porque ela tem desde livros de literatura, que ajudam a tirar do silêncio a literatura negra desenvolvida no Brasil. Há uma literatura negra silenciada no Brasil, uma literatura feita por gente negra, há poetas negros significativamente importantes. Há também uma literatura sobre essas questões que nós passamos aqui, direitos humanos, racismo, sexismo, questões de gênero, e tudo isso está nessa mesma biblioteca. Tem muitos e muitos livros, e eu vou dar o link com acesso livre. Quem pegar o link, acessa lá, pode baixar tudo de graça, e eu posso também fazer uma relação de podcasts, de gente interessante para a gente ler, porque a gente precisa se aprofundar para conseguir começar a dialogar, a começar das obras mais populares, e depois para obras mais profundas. Como quem perguntou foi uma mulher, não foi quem perguntou, foi uma mulher. Isabela, eu que perguntei, pastor. O Davi. O Davi, mas Davi e a Isabela são a mesma pessoa, porque fizeram uma só carne, entendeu? Tá bom, tranquilo. Tem um livro que, recentemente, eu gravei esse livro no meu grupo de pesquisa, que é da Jamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É um conjunto de textos, e toda semana, olha que legal, toda semana nós gravamos um comentário de um livro, vai ser um total de 35 livros comentados sobre racismo, sobre feminismo, sobre as questões relacionadas à violência contra a mulher, a proteção da infância, e a cada semana é um especialista apresentando esse livro de forma bem pormenorizada. Eu posso sempre dispor os links para que vocês possam ter acesso. É uma discussão curtinha, não vai cansar ninguém, são 30 minutos, mas o livro fica à disposição, vocês conseguem acessar e, ao mesmo tempo, participar da discussão, caso queiram, porque tem link liberado para participar da discussão. Então, eu vou fazer isso tudo. Pode deixar que eu cumpro minha promessa, viu? Eu mando tudo para você, Christian. Legal. Brian, eu acho que eu já te falei isso outras vezes, quando você esteve na minha casa ou em outros encontros, né? Mas, assim, uma das coisas que eu mais admiro em você, além do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua simplicidade, é a sua generosidade. É uma marca sua. Eu já vi você pregando, Brian, em igrejas muito pequenininhas, muito pobres, mas o pessoal te convida e você vai lá e você não tem problema em disponibilizar isso que Deus tem te dado. Então, assim, meu irmão, eu amo muito você, amo muito o seu ministério e tenho orado por você e pela sua família, tá certo? Te agradeço demais pela oportunidade de você participar aqui com a gente, com a nossa juventude da Igreja de Gileade. Você quer dar um último recado aí para fechar, Brian? Você sabe que eu também te amo muito. Eu sou seguidor desde muito jovem seu e de Márcio, que foi muito importante minha formação. Igor, que está aqui, uma pessoa muito importante. Você sempre cuidou de mim nos momentos mais difíceis e sempre abriu portas. Eu tenho que agradecer a ti, meu amigo Christian, e também dizer que você pode contar comigo sempre, podendo ou não podendo, estando aqui no Brasil ou no exterior. Em breve eu devo estar terminando o doutorado e daqui a um tempo eu vou para o pós-doutorado, mas minha casa é sua casa e pode contar comigo. E os irmãos que estão aí ligados podem contar comigo também, porque a gente aprendeu no Evangelho, né? No Evangelho que está lá citado em Paulo, diga-se de passagem. Daquelas palavras ágrafas, né? Mais bem-aventurado é dado que receber. Então eu não posso ficar com essas coisas comigo, porque eu também recebi muito, inclusive de ti, meu amigo. Então, muito obrigado, conte comigo, e o que eu puder fazer, estou à disposição.
Beleza, gente. Pô, eu não tenho dúvida que foi muito bom, né? Mas a gente tem que terminar até para dar um gostinho para um próximo encontro aí. Vini, você pode orar agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo a Deus que abençoe a vida do pastor Brian, da sua esposa Edeni, da sua filha Aimee. Aimee, né, Brian? Não é esse o nome dela? Isso Isso. aí. Pela Edeni, pela Aimee, uma família linda, né? Que Deus esteja abençoando o ministério do Brian como pastor batista, o ministério do Brian como professor universitário, enfim. Vamos orar agradecendo e pedindo a Deus que o abençoe. Você pode fazer isso, Vini? Posso sim, pastor, vamos orar. Vamos lá. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela possibilidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado porque, mesmo em meio a esse contexto tão difícil, a gente conseguiu se encontrar para discutir e aprender mais sobre esse tema tão importante, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações para entender de fato essas palavras, que a gente consiga meditar sobre isso, que a gente consiga aprender sobre essas questões e que a gente consiga de fato se engajar nessa luta, Senhor, para que a gente consiga de fato tornar a sociedade um pouco mais parecida com aquilo que o Senhor planejou, Senhor. Nos ajuda a de fato aprender essas questões, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa quando a gente erra, quando a gente se deixa ser preconceituoso, quando a gente não prestou atenção quanto a isso, que a gente realmente falhou, Senhor. Nos perdoe, muda o nosso coração e nos transforma para que a gente consiga melhorar cada vez mais e ser parecido contigo. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Brian, Senhor, obrigado pela sabedoria que o Senhor deu para ele, obrigado pelo empenho, pela força, pela saúde, por tudo que o Senhor abençoa a vida deste homem e a sua família, Senhor. Abençoa o ministério dele, abençoa financeiramente, a saúde, Senhor, dá sabedoria para ele continuar trilhando o caminho dele e guiando aquelas ovelhas que o Senhor colocou no caminho dele, Senhor. Abençoa ele também academicamente, nesses novos desafios, que ele consiga, Senhor, vencer cada etapa, sempre tendo a ciência de que o Senhor está do lado dele, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a Igreja de Gileade, que a gente consiga também no futuro marcar outro encontro e que a gente sempre consiga, Senhor, ser grato a Ti pelas oportunidades que a gente tem, Senhor. Abençoa a cada um que está aqui. E é isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, valeu pela presença de todos. Amanhã, às 10 horas, a gente tem a nossa aula de escola dominical. A gente continua lá com o livro do Tim Keller, né? Então, vejo todos vocês lá na nossa sala amanhã, às 11 horas, o nosso culto. Mais uma vez, Brian, obrigado pela tua presença. Gente, obrigado, viu? Foi um tempo muito bom, muito joia. Já espero o próximo. Então, eu vou disponibilizar a gravação dessa nossa conversa na fanpage da Igreja Gileade, tá bom? Vai estar lá no YouTube, na fanpage no Facebook. Como eu falei para vocês, a minha conexão deu uns probleminhas aqui, teve hora que travou a imagem, mas o som tá legal o tempo todo, então vai dar aí para compartilhar com outras pessoas também. Beleza, gente? É isso aí, um abração, foi muito bom.